Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos tentar novamente, o Instagram tá dando alguns errinhos. Vamos para a nossa primeira live do dia, que será o tema Literatura em Transformação, o que os escritores estão preparando para o ano de 2025. E o nosso convidado de hoje é o escritor André. Vou convidar ele para participar e a gente inicia. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo sim, você consegue me ouvir, me ver? Tá? Agora sim, acho que ficou melhor, né? Fala de novo. Você conseguiu me ver? Tá me escutando bem? Agora sim, tá tudo certo. Ah, Ótimo. perfeito. Seja muito bem-vindo, André, à nossa live, nossa primeira live do dia, Literatura em Transformação. E antes da gente iniciar, você poderia se apresentar e contar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória literária como escritor? Sim, claro. Eu sou André Rodrigues, eu tenho 43 anos, sou professor de matemática já há 20 anos. E recentemente, provavelmente mais ou menos ano passado, eu tive o diagnóstico de autismo. A partir desta descoberta, eh, tomei a iniciativa de escrever um livro contando toda a trajetória, as dificuldades que eu enfrentei ao longo da vida e que, a partir daquele diagnóstico, passaram a ter uma explicação, um significado, né? Porque imaginemos, na época em que nasci, em 1981, não se falava, não se discutia nada sobre autismo, havia pouca coisa na época. Hoje é que está tudo mais assim, é, a divulgação, o tema é mais tratado hoje com mais tranquilidade. Antigamente se sabia muito pouco. Então, imaginemos a dificuldade, né? Sem terapia, sem um conhecimento necessário proveniente de quem poderia, de quem deveria cuidar de mim ou me ajudar. E é, esse diagnóstico trouxe-me um grande alívio e fui aconselhado por algumas pessoas a contar a minha história por meio de uma autobiografia. É isso. Muito bom. E também os seus leitores podem acontecer da identificação, né? Ocorre muito na literatura, de se identificar com aquilo que que você escreveu, que tudo que você passou, né? Como você falou, que antigamente, sem um diagnóstico, era muito mais difícil. Eu imagino também. E você passando tudo isso para o papel pode ocorrer muita parte da identificação mesmo, né? Dos seus leitores. Verdade. Alguns leitores muito próximos a mim, colegas de trabalho ou amigos, ou simplesmente conhecidos, quando me encontram, eles comentam de fato que algum relato o descreveu perfeitamente. Portanto, alguns encontram de fato uma conexão entre o que eu vivi, entre o que eles vivem hoje, acabam se identificando de certa forma com o que encontram lá no livro. É um livro assim com 104 páginas apenas, mas foi o suficiente para que eu pudesse relatar nos mínimos detalhes as minhas dificuldades sociais, porque eu tenho assim, uma dificuldade social muito grande de comunicação. Estar diante das câmeras nunca é legal para. Mas assim, então também também meus alunos eles comentam que de certa forma algo, né, eles comentam positivamente que se identificam com alguma coisa lá descrita no livro. Também além das dificuldades, além das dores, do sofrimento que é enfrentar o meio social, tem também as conquistas, né? Que em meio a dificuldade veio também a questão da superação, a questão das conquistas por meio de uma paixão avassaladora por números, matemática especificamente. Então, o objetivo de fato era primeiramente esse, né, mostrar que mesmo tendo uma dificuldade social, um diagnóstico não quer dizer que vai te limitar. Ele pode ser uma não,
um diagnóstico de autismo ou qualquer um outro, não significa dizer que você é uma pessoa limitada. Existem, por meio do esforço, talvez no meu caso, com esforço excessivo, é possível sim vencer, é possível sim conquistar um seu espaço. Exatamente. Com o diagnóstico, você não fica limitado a não conseguir, né, fazer outras coisas. E tudo tem um tratamento, como que você falou. E, na sua opinião, André, quais temas estão ganhando forças, né, nos últimos anos dentro da nossa literatura brasileira? Olha, se nós estive a fazer uma pequena pesquisa e vi que os temas que de fato estão muito em alta, que vendem demais na Amazon, por exemplo, são temas relacionados à espiritualidade, temas relacionados a vencer na vida. Mas está surgindo aí ultimamente o autismo, por exemplo, os livros que tratam dessa temática. Creio que eles têm grande espaço para ser alcançado neste Brasil imenso. Sim, cada vez mais eu encontro livros mais inclusivos também, né? Com personagens autistas, né? Eu achei muito legal. Que recentemente, eu só esqueci o nome do livro agora. Mas eu li um livro, né, que a protagonista ela era uma personagem autista, né? Então a gente acompanhava toda a trajetória dela e também era um relato, né, da autora, né, de uma forma indireta para os seus leitores, né? Então cada vez mais esses temas estão vindo mais à tona, né? Eu também vejo que muito livros de autoajuda também, né, estão crescendo bastante, principalmente nesse ano de 2025. Exatamente, autoajuda, questão de prosperidade. O pessoal gosta muito de temas que mencionam a autobiografia de milionários, bilionários, como ganhar dinheiro aqui, ali, acolá. São, uma colega de trabalho, por exemplo, comprou logo 3 livros assim, com essa temática da prosperidade, como ganhar dinheiro, como entender como pensam os grandes milionários do mundo, né? O que eles pensam de diferente que o tornam, assim, milionários, porque não é uma mente qualquer que chega num nível desse, né? Isso, Sim, exatamente. E cada vez mais eu vejo que vem crescendo, né? Até dos leitores se interessarem mais. Até uns anos atrás, né, esse gênero não era tão assim procurado. Nesse ano de finalzinho de 2024, indo para esse ano de 2025, eu vejo que aumentou muito. verdade, um aumento bem considerável. E vendo lá na Amazon que alguns e-books, os primeiros colocados estão assim, nessa temática, ou na temática da espiritualidade, que é o primeiro na Amazon, e, e logo em seguida vem esses outros temas que tratam da prosperidade, de como enriquecer, de como obter sucesso na vida, enfim. E quando o tema é autobiografia de alguém que reconhecidamente no mundo inteiro é milionário, por exemplo, isso sem dúvida nenhuma desperta a atenção de todos, né? Até eu tive a intenção, eu pensei até em adquirir um livro desse também, como é que tem as pessoas para se tornarem bilionárias assim, não é do nada, não é porque quer, tem uma mentalidade fora do comum. É um processo também, né? E a mentalidade deles são totalmente diferentes, né? O processo é um processo longo, árduo, sem dúvida nenhuma, que nada acontece assim, sem muito esforço e sem trabalho excessivo. Sim. E como que a diversidade e também a inclusão, ela impacta no seu processo criativo como escritor? Sim, sem dúvida, tem um impacto considerável, porque assim, no meu o principal objetivo da decisão que tomei de escrever um livro está de fato relacionada a alguns alunos, de fato, eles me inspiraram, né? Porque alguns têm diagnósticos, eu pensei assim, bem, é possível que com os meus relatos eles consigam de alguma forma se conectar e perceberem que o simples fato
fato de ter um diagnóstico, um documento ali que prova que você tem alguma limitação, não vai te deixar aquém das possibilidades de conquistas. Então, tudo nessa perspectiva, eu até mudei um pouco da leitura, melhor, da escrita, né, que eu tinha projetado uma coisa e na minha escola tinha um aluno assim com diagnóstico, né? Não sei se era de autismo, não sei, mas a cuidadora dele disse que eu fazia a doação do livro para ele. Eu pensei, então, acho que eu vou mudar essa parte aqui, porque ele pode não gostar muito de ler isso aqui. Então eu fiz essa mudança a partir dessa visão, né, de que alguém poderia ler e talvez não gostar. Sim. E cada vez mais, né, isso impacta, como você falou, a inclusão. Porque muitas pessoas, quando recebem diagnósticos, né, se limita, né? Falar, ah, tem limitação, né? Fica paralisado. É muito difícil também todo esse processo de aceitação, de entendimento, né? E conforme cada vez a gente vai trazendo, né, para dentro das nossas histórias, histórias mais inclusivas, que passam da nossa realidade, né, para os nossos leitores, cada vez mais a gente vai aumentando também a nossa conexão com eles, né? E eles se sentem, vamos dizer assim, abraçados, né? Tem muitas pessoas que falam, nossa, mas só eu que estou passando por isso, só eu que estou passando por essa dificuldade. E não, né? Talvez o autor também esteja passando por essa dificuldade. Talvez o personagem, né, também tenha o diagnóstico. Então, são várias formas, né, que a gente tem de incluir cada vez mais as pessoas. Olha só, quando eu recebi um amigo em minha casa e ele falou o seguinte, né, que nós tivemos assim a mesma origem. Ele comentou assim, bem, olha só o comentário, se o André conseguiu, por que que eu não posso conseguir? Uhum. Você vê, para você imaginar, para você ver como que eu era na época, né, quando eu era mais adolescente, mais jovem, até os 20, 25 anos, ou seja, a limitação era muito grande. Então, aquelas pessoas que não tinham limitação, elas percebiam. Mas como eu tinha uma paixão muito intensa por números e por matemática, então a matemática foi, assim, o principal impulso para que eu pudesse mudar a minha vida. E, de fato, hoje a minha vida está muito melhor, está mudada, mudou radicalmente devido a, sem dúvida nenhuma, ao estudo, a essa paixão avassaladora que eu tenho por matemática. Então, ele pensou assim, ué, se o André conseguiu, por que que eu não posso conseguir? Então, ele foi à luta e hoje também é uma pessoa bastante realizada profissionalmente, vive muito bem. Ou seja, às vezes a gente é inspiração para outras pessoas e não sabe, né? Isso é Que, verdade. Muitas pessoas se inspiram na gente e às vezes os escritores nem sabem mesmo. Eu mesmo, eu comecei a escrever me inspirando em uma outra pessoa, né? E essa pessoa, acredito que até hoje não sabe, né? E ela, eu sempre falava a mesma coisa que você, ué, mas se ela conseguiu, eu também consigo escrever, eu também consigo colocar no papel. Né? Então a gente consegue ser fonte de inspiração, né, para várias pessoas, até mesmo na leitura, na escrita, né? Cada vez mais eu vejo que tem pessoas se identificando, né, que eu gosto de ler muito, então eu consigo trazer mais pessoas para o universo da literatura. E é uma sensação assim muito gratificante assim para nós escritores e também leitores quando isso acontece. uma, uma criança de 12 anos veio até a mim e perguntou assim: ele também está escrevendo um livro, ou seja, ele teve a iniciativa de me procurar para saber como que é o processo de lançamento, publicação, como é que a gente encontra uma editora, como é o processo todo. Ou seja, ele dentro da dificuldade dele, nós moramos na mesma cidade, a mãe dele é parente da minha esposa, então em quem ele pensou em se inspirar em buscar informação? É o primeiro livro que eu escrevo, mas isso já chama a atenção de algumas pessoas ali do seu convívio, né? Então, eu vejo uma criança, 12 anos eu acho, 12 ou 13 anos no máximo, jovenzinho, já está escrevendo um livro, ele pretende escrever uma série, sei lá, 3 ou 4 livros, contando uma história em quadrinhos, e ele me procurou para saber como, né? Como é o processo. Isso me deixa assim, me deixa alegre, feliz, e me sinto gratificante com isso, né? De
inspira pessoas a também perceberem que tem a capacidade, tem a disponibilidade para mostrar o seu trabalho. Sim, muito bom. E André, como que está sendo, né, a conexão com seus leitores? Você tem uma conexão mais direta? Eles te enviam feedback? Como você faz essa troca com eles? Sim, eles enviam sim um feedback, eles a cada pessoa que eu conheço que comprou o livro, eu envio um link, uma mensagem de agradecimento e peço para que eles cliquem em determinado QR Code que tem lá no link, para que eles possam fazer uma avaliação. E, de fato, alguns fizeram umas avaliações positivas, outros revelam que se identificaram bastante, né? Uma delas, que é mãe de um autista não verbal, ela fez o seguinte comentário, né? Porque, veja bem, no meu livro está bastante claro que naquela época, não tem uma forma cronológica do ano que eu nasci, quando eu comecei a entender, a conhecer as coisas, é cronológico, 2024, né? Aí ela fez o seguinte comentário, que lá eu conto que as primeiras crises que eu tinha de ansiedade, crises que é muito comum nas pessoas que estão no espectro. A primeira iniciativa que meus pais tiveram, qual foi, né? Foi levar a um psiquiatra para tomar medicamentos. Eu tomei tarja preta por cerca de uns 10 anos. Ou seja, se fosse hoje, se naquela época se discutisse o tema com a mesma intensidade que se discute hoje, os mesmos profissionais, mas bem preparados, com certeza uma terapia adequada, uma terapia com um profissional competente, com certeza não teria necessitado usar tarja preta por Sim, tanto tempo. Eu sinto um certo prejuízo, né, provocado por essas medicações. Mas fazer o quê? Não tem mais como recuperar. Mas então essa pessoa falou exatamente isso, né? Que ela percebeu que naquela época ah, os pais, na primeira crise, na primeira, entre aspas, naquela época, quando era crise chamada de birra, chamada não sei o quê, outras coisas assim, qual era a primeira iniciativa? Entupir de medicamentos, entupir de remédios, coisas que talvez nem fosse necessário, né? Mas fazer o quê? Era uma época diferente, as escolas ainda não estavam preparadas para lidar com todas, com tudo com o tema. Hoje é que está muito mais difundido, cada escola tem um psicopedagogo, tem uma sim. equipe multiprofissional que ajuda demais as crianças. Então isso é bastante proveitoso saber que nas escolas de hoje tem, né, atualmente todas estão equipadas com pessoas competentes para ajudar nesse sentido. Sim, e é verdade, antigamente nas escolas, né, era algo muito fechado. Às vezes os pais descobrem até depois que você já é adulto, né? Isso acontece muito, porque o tema não era muito discutido, não tinha uma abertura para o tema. Era muito difícil você escutar, ah, essa criança é autista, né, lá atrás. E nas escolas, às vezes a criança ela tinha todos os sintomas, né, de não querer ir para a escola, vários sintomas que podem acontecer no autismo e não tinha aquele auxílio, né? E como foi como você falou. Aí já vai para tarja preta, já vai para remédios mais fortes, que muitas das vezes acabam só piorando, né, do que ajudando, né, dependendo da situação. Graças a Deus eu consegui me livrar da medicação tarja preta. Não tomo já faz desde 2012, tomei ali por uns cerca de 8 anos. Então faz muito tempo que não tomo medicação tarja preta, mas infelizmente o tarja vermelha, que é o antidepressivo, infelizmente eu continuo tomando, principalmente depois que eu tive um diagnóstico de câncer. Veja só que coisa. Eu estava muito bem, sem medicação nenhuma, mas aí vem um câncer, né? Aí a gente fica muito abalado psicologicamente. Não é um diagnóstico fácil, não é um diagnóstico igual um autismo TEA, né? Um câncer. Então, aquilo me deixou muito para baixo mesmo, então eu precisei desse suporte medicamentoso. Ainda estou em acompanhamento com um oncologista e foi a partir, né, desse diagnóstico de câncer que veio o diagnóstico de autismo, que é a equipe
de psicologia do hospital, né? Eu também precisei de um auxílio psicológico, então o hospital me deu esse apoio. E a psicóloga de lá, após algumas sessões, né, ela comentou, você já investigou a possibilidade de estar no espectro do autismo? Eu falei, não, nunca pensei nisso, não. Eu nem sabia, de fato, o que era autismo. Mesmo em 2023, sendo professor, não sabia, de fato. Né? E comecei a estudar, fiz até cursos, estou fazendo pós-graduação na área, depois uma especialização na área de autismo. Então, fui orientado a procurar um profissional que pudesse aplicar os testes. Então, de fato, fui a uma neuropsicóloga e após todo o processo de testes, conseguiu, né, definir, dizer, laudar que de fato eu estou no espectro do autismo. E quem ler o livro, que as pessoas que convivem comigo conviveram na época mais jovem, sempre perceberam uma diferença de comportamento, uma diferença muito considerável na, de como enxergava as coisas, de como se comportava em meio social, né, que é a parte mais dolorosa para mim. Sim, e a gente percebe, né, como você falou, as pessoas já percebiam, né, antigamente, e foi a partir de um diagnóstico que desencadeou o outro, né? E que bom que você descobriu isso, né? Tarde, mas descobriu. Mas tem muitas pessoas que até hoje não descobrem, né? Não vão atrás, não tem tanta informação sobre o autismo. E cada vez mais eu vejo que esse assunto vai crescer, né, dentro do Brasil, dentro da nossa literatura também, que é um assunto extremamente importante para a gente conversar dentro de escolas, para a gente realizar leituras, né? Quem não tem para se informar, para ser cada vez mais inclusivo também com as pessoas, isso é muito importante. E André, você já está preparando novas histórias para o ano de 2025? Você pretende continuar no mesmo gênero, explorar outros gêneros? O que a gente pode esperar de você? Sim, em 2025 eu estou preparando uma nova história, um novo livro que vai. Não é na mesma temática. A mesma temática ela vai voltar com uma segunda edição do livro atual, mas não vai ser agora. Vai demorar um pouco, talvez aqui uns 5 anos. Mas para 2025 existe sim uma proposta, uma ideia para escrever um livro mais voltado para a área religiosa, para a fé. Neste livro eu busco relatar detalhes bem minuciosos sobre a descoberta do câncer, a, a cura, né, por meio da fé, por meio da fé. Eu creio nisso, tá? Eu sou católico, eu frequento a igreja semanalmente. Claro que não foi sempre assim, né? Foi depois de casado, que eu me casei em 2012, que minha esposa sempre foi bastante religiosa, de frequentar grupos da igreja e acabou assim. Claro que eu resisti no começo, né? Mas aos poucos eu acabei me identificando e hoje faço parte de alguns grupos da igreja. E neste livro eu vou relatar de fato, em detalhes, que o processo de descoberta do câncer que foi muito rápido, o processo de tratamento também foi muito rápido. Embora os médicos oncologistas ainda não deram um laudo de que estou definitivamente curado. A medicina ainda não chegou a essa conclusão, mas, sim, num contexto de fé, no meu coração, eu sinto que estou curado deste câncer. Então, eu quero relatar a intercessão, né, de Nossa Senhora nesse processo de cura e descoberta, cura, todo esse processo que foi muito rápido, não teria sido rápido sem uma intercessão de alguém tão importante para a nossa Igreja Católica. Muito bom, eu fiquei muito curiosa. Eu também sou católica. Quando você realizar o lançamento, me avise. E é muito importante que a gente escreva aquilo que a gente gosta, né? Que a gente siga os gêneros que a gente mais se identifica. Hoje a gente tem muitos escritores que escrevem para o comercial, não acho errado, né? Que tem gêneros que são mais assim fáceis de vender, né? Que está com hype maior no ano de 2025. Né? Cada ano a gente tem um gênero diferente, né, em hype.
Mas eu acho que é muito mais prazeroso, muito mais gostoso de escrever aquilo que realmente a gente acredita, que a gente goste, porque daí ocorre muita identificação também, até mesmo do seu grupo de leitores. Você vai formando uma legião de leitores, né, que acreditam nos mesmos sentidos que você, que gostam daquilo que você escreve. Eu acho assim muito mais prazeroso. É, sem dúvida, quando a gente decide falar, discutir ou pôr no papel as nossas ideias sobre aquilo que nós mais gostamos, tudo fica mais fácil, né? A linguagem torna-se mais acessível. Uma colega de trabalho, né, esteve a falar comigo sobre a possibilidade de palestrar no instituto que ela tem. Eu falei assim, olha, tu sabes das minhas limitações quanto a palestras, a lidar com microfone em público, você conhece, sabe, Alice? De fato, eu sei, mas quando a gente vai falar de algo que a gente conhece profundamente, tudo fica mais fácil, certo? Vamos imaginar, criar um tema que eu nunca li nada na vida, aí como é que eu vou falar alguma coisa a respeito? Então, comecei a pensar no que ela me falou, talvez, quem sabe, né? Vamos dar tempo ao tempo, vamos preparar e estudar um pouco mais sobre a arte de falar em público, de usar o microfone, né? Ainda não tenho muita habilidade com isso, não, mas com o tempo, quem sabe. Sim, eu concordo com ela. Falar em público é um pouco assustador, mas quando a gente fala de algo que a gente sabe que a gente domina, né? Eu mesma, eu tinha muito receio de palestrar. Aí, conversando com a minha terapeuta, ela falou pra mim, e se você fazer como se fosse uma roda de conversa, e deixar as pessoas também participarem, né? Dentro da sua conversa, da pessoa levantar, continuar aquilo que você está falando, como se fosse uma roda mesmo, sem ter com o pessoal. E assim, de primeiro momento foi muito fácil, né? E eu perdi totalmente esse medo justamente porque eu estava falando de um assunto que eu estava dominando, né? Que eu sabia, que eu gostava desse assunto. E também que estava um ambiente assim muito amigável, né? Que as pessoas poderiam interagir comigo. Não era só eu que poderia falar, eram outras pessoas. Então tem vários mecanismos que a gente consegue utilizar. Isso é verdade. Isso me fez lembrar de um comentário também de alguns membros da igreja, dos grupos de oração e grupos religiosos dos quais eu e a esposa participamos. Um deles, um senhor já, ele comentou o seguinte, né, que ele fez o seguinte comentário: bem, o André gosta de falar, mas quando o tema é interessante para ele. Então, se o tema não é muito interessante, não chama a atenção dele, ele simplesmente fica lá no cantinho dele e não interage. De fato, isso procede, principalmente quando eu deixo até bem claro no livro isso, né, que as pessoas lá na minha época, os meus colegas de mesma idade, eles discutiam temas diversos, temas que a mim não interessava em quase nada, até por eu não ter a mesma o mesmo contato que eles com os temas de filmes, por exemplo. Eu não sabia discutir porque na minha casa em TV tinha. Então, eu deixo claro lá no primeiro capítulo que os meus colegas de mesma idade, conhecidos ali, eles não discutiam números. Eu só sabia falar de números, né, a vida inteira. Então, foi a partir do convívio social na escola, no ambiente escolar, que eu fui aprendendo, mesmo na dificuldade, aprendendo a lidar com outros temas que não faziam parte do meu cotidiano. Isso, até um colega meu disse que quando eu saí da faculdade, eu saí diferente, muito diferente de como eu entrei. Até agora eu não entendi o que ele quis dizer, não, sabe? Eu tenho uma dificuldade imensa para entender coisas que não são muito diretas. Tipo, falar em códigos vai ser difícil. Eu continuar falando sozinho, porque eu não vou. Não é questão de que eu não estou dando atenção, é porque não consigo compreender as inúmeras temáticas quando elas não são muito diretas, das falas. Não adianta falar comigo jogando em direto, porque não vai funcionar. Então, se o tema não é interessante a mim,
como se meu cérebro não captasse direito o que está acontecendo e não esboçasse uma reação. Mas quando o tema é relevante, que faz parte do meu cotidiano, do que eu mais gosto, aí sim, as coisas fluem com mais naturalidade. Sim, isso é verdade. É que você já está acostumado, né? Eu também, quando eu não estou acostumado com o tema, é muito difícil, né? Eu falar em público, eu ter contato, assim, eu demorei muito para conseguir aparecer assim em câmera, né? Para mim era somente podcast no áudio, né? Então, tudo é um processo que a gente tem que se respeitar, né? Cada vez mais. E André, você comentou, né, sobre o seu livro aqui na nossa live. Onde que a gente consegue encontrar ele? É diretamente com você? Em alguma plataforma? Olha, o livro ele está disponível no formato e-book lá na Amazon e no formato físico diretamente com a editora. A editora Arcadia tem que a pessoa pode adquirir lá. E quem gosta de ler e-books também está lá na Amazon. Muito bom. André, queria agradecer sua presença aqui na nossa live, sua primeira vez conosco. Eu adorei compartilhar desse tema, literatura em transformação, que é algo que todos os anos a gente percebe, né? Toda essa transformação, essas mudanças. Desejo muito sucesso na sua carreira. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou nessa tarde e até a próxima. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta live. Eu agradeço a quem assistiu. E é isso aí. Vamos lá, é vida que segue. Tamo Muito junto. obrigada. Tchau, tchau.